Olá, você já sofreu bullying? Ou conhece alguém que já tenha passado por essa situação? Como você se sentiria se soubesse que seu filho ou sua filha é alvo de bullying na escola? O que você faria se descobrisse que o seu filho ou a sua filha pratica bullying com colegas? Meu nome é Mariúcha Bernardes Leiva e eu sou advogada. Em 2019, eu vi a minha vida se transformar ao me tornar mãe do Lorenzo. E desde então, a minha relação com a educação e com o direito mudou completamente. Essa virada de chave foi o que me inspirou a querer saber mais sobre as relações humanas e os impactos que elas têm em nossas vidas. Daí, surgiu a ideia de criar a websérie documental Além do Silêncio. Nesta primeira temporada, nós vamos falar sobre bullying e direitos. Sejam todas e todos bem-vindos. Nós estamos em um estúdio com fundo preto e poltronas de cor bege e azul. Eu, Mariúcha, sou uma mulher da pele branca e cabelo loiro. E estou vestindo um vestido vermelho, branco e azul. Estão aqui comigo duas especialistas. Uma delas é a pedagoga, professora e doutora em psicologia da educação pela PUC de São Paulo, com pós-doutorado na mesma área. E atua na formação de professores e em orientação familiar e consultoria educacional. Doutora Regina Prandini, seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou uma mulher branca, tenho 60 anos, tenho cabelo curto, grisalho, estou vestindo uma blusa preta e uma saia verde. E a minha outra convidada é a doutora Adriana Ramos, que é pedagoga com pós-doutorado em formação de professores e doutorado em psicologia educacional, ambos pela Unicamp, além de integrar grupos de estudo, pesquisa e trabalho na área da educação e da psicologia em mais de uma universidade. Seja bem-vinda, doutora Adriana Ramos. Eu sou Adriana, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cabelos compridos. Eu estou com uma blusa branca de gola alta e uma calça cinza. Doutoras, falem um pouco mais sobre o seu ramo de atuação. Bom, eu atuo na formação de professores, na universidade e também em escolas, em programas de formação de professores e gestores escolares. E trabalho também com orientação educacional familiar. Famílias que têm filhos com alguma deficiência e precisam de acompanhamento na inclusão, ou que estão enfrentando dificuldade na orientação e no relacionamento com seus filhos. Você, doutora Adriana? Bom, eu coordeno um núcleo de pesquisa nessa área de convivência ética na escola. Também atuo como professora universitária, trabalho com a implementação de programas de convivência ética na escola e tenho dedicado aí os últimos anos a estudar a interface família-escola. Neste primeiro episódio, vamos entender o que são bullying e o cyberbullying. O termo bullying vem do inglês bully e significa valentão, o provocador, e faz referência a uma pessoa que pratica atos como intimidação, humilhação, ataques verbais e físicos de forma repetida. Em 1978, este termo ganhou força por meio de pesquisas feitas pelo professor norueguês Dan Ovels, que investigava as tendências suicidas entre adolescentes, praticantes e possíveis alvos do bullying. Mesmo sendo um termo estrangeiro, o bullying é bem conhecido aqui no Brasil. Doutoras, em poucas palavras, o que é o bullying? Bom, o bullying ele é um tipo de violência, que tem uma intencionalidade de ferir. Então, ele não é um conflito, por exemplo, que acontece entre as crianças e entre os adolescentes, em que há uma situação de oposição, e aí aquilo gera um desconforto, um desequilíbrio na relação. Não. Para a gente caracterizar o bullying, a gente tem que entender que existe um alvo, que é um alvo frágil, frente aos próprios olhos. Existe um autor de bullying, que tem essa intencionalidade de ferir, de rebaixar, de humilhar. É uma agressão, uma violência sistemática, então não é pontual, foi uma situação que aconteceu. Ela acontece diversas vezes, às vezes 5, 6, 8, 20 vezes num período escolar, Então, um período que a criança, o adolescente passa na escola. Além disso, há uma desigualdade de poder. O bullying ele acontece entre iguais, entre os pares.
Mas apesar de serem entre iguais, existe uma desigualdade de poder. Então aquela criança, aquele adolescente que é o autor de bullying, ele exerce um domínio hierarquicamente frente àquela criança que é o alvo. Mas eu acho que isso que a Adriana falou é muito importante, que é uma coisa recorrente e constante, né? Não é uma briga, uma ofensa, porque eu acho que essa confusão é que é mais comum. Todo mundo, tá fazendo bullying, tá fazendo bullying, né? E não é isso. Quando você tem um desentendimento, uma agressão, uma ofensa pontual, isso é, enfim, conflito, né? Para que isso seja caracterizado como bullying, é preciso que seja recorrente. Doutoras, quais são os principais fatores que colaboram para que o bullying ocorra no contexto escolar e comunitário? Você não tem no bullying só dois polos, né? Você não tem um agressor e uma vítima, você tem a plateia também, né? Porque você tem todo um entorno que está vendo aquilo e que, de certa forma, apoia, né? Ou ri, né? Depois comenta, reproduz. Né? E que isso fortalece muito esta situação de violência. Acaba estimulando o agressor. Na realidade, o bullying ele só acontece porque a gente tem os espectadores. Tá. Né? Quando a gente pensa em prevenção, a gente tem que atuar com os espectadores. Né? São os espectadores que têm a possibilidade de reverter isso dentro do ambiente escolar. Mas você perguntou só na escola? Não. No ambiente que as crianças e adolescentes convivem, tem. Quer dizer, se eles tiverem um convívio num clube, se estiverem na rua, né? Que hoje é difícil as crianças brincarem na rua, mas no condomínio, pode acontecer também. É que a escola é o lugar que eles mais passam tempo. É o lugar onde tem mais, né, interação entre pares. Então, claro que a escola acaba sendo o local onde mais acontece. Né? Não é exclusivo, mas é o local onde mais acontece. E no caso do cyberbullying, que é o bullying que ocorre na internet, quais os principais motivadores? Olha, eu acho que os motivadores, na verdade, são os mesmos, né? Não sei. Do próprio bullying. O que acontece é que o cyberbullying, ele alcança outra dimensão, né? Se a gente considerar o bullying escolar, né, na escola, o que acontece é que isso transcende os muros da escola. Se antes a gente tinha que lidar com a situação, né, num determinado ambiente restrito, que não havia registro, que não tinha multiplicação, isso hoje adquire uma proporção absurda, porque você publicar, os outros republicam, e as pessoas tiram print de tela, enfim. E fica muito difícil de controlar, porque a gente sabe que tudo que vai para a internet nunca mais se apaga, né? Você pode controlar um determinada coisa, mas aquilo escapa. Né? Então, o cyberbullying é uma questão, assim... mais grave ainda. Hoje a gente não tem mais o bullying presencial que não seja acompanhado da agressão virtual. Né? Então, existe uma amplificação, né? Como você disse, do sofrimento. Porque antes, o que as crianças faziam? Elas rezavam para acabar logo a aula e para demorar para começar a aula do dia seguinte. Porque delimitava, né, naquele ambiente escolar. Onde eu tenho paz. Saiu né? do Então, muro, quer dizer, exatamente. Já acabou. E agora não, né? Agora isso ficou algo muito maior, né? Quer dizer, não para. E é isso, né, exatamente isso que você disse, né? Quer dizer, a gente tem uma amplificação desses compartilhamentos, então o espectador não é mais só aqueles que eu conheço. Ganha, e às vezes muito rápido. Proporção. Né? Às vezes em 30 minutos você tem 7.000 compartilhamentos, é uma coisa assustadora. Né? Então o sofrimento ele se amplifica da mesma forma, da velocidade, né? Mas a gente tem situações de cyberbullying que não tem o bullying presencial, né? Que acontece só dentro só dentro, dos ambientes. O inverso é raro, a não ser quando as crianças ainda são um pouco menores, tal. Mas normalmente quem sofre presencial sofre o virtual quase que junto. Né? Agora tem uns que só sofrem o virtual. Porque hoje a gente não tem uma vida só privada, muito né? Mais a nossa vida privada virou... Mesmo as crianças nas escolas, né? Elas acabam vivendo mais esse mundo do que basicamente presencial. Mas é isso, né? O cyberbullying, eu acho que ele perpetua o negócio de um jeito, porque antes também você tinha um problema com seu filho, tal, falava, não, vou mudar de escola.
E aquilo podia ajudar, não resolve, né? Mas podia ajudar, quer dizer, um novo começo. Ainda que temporariamente para a criança se sentir mais. Vai contornar de outro... Só que agora você não consegue, né? Porque já assumiu outra dimensão. E como as redes sociais e a tecnologia têm impactado nos casos de bullying? Nós podemos dizer que existe a imposição de um padrão estético que influencia nesse sentido? Uma das características do bullying, eu disse que é o alvo frágil. Então, o que é esse alvo frágil? Ele é uma criança, um adolescente, que ele se enxerga aos próprios olhos como alguém inferior por aquela característica. Então, ele não é eleito aleatoriamente. Um autor de bullying, ele também tem, na constituição da personalidade dele, questões de estima de si baixa, né? Porque se ele não tivesse isso, ele não precisaria rebaixar o outro. Alguém que tem a necessidade de rebaixar o outro, de humilhar, eu preciso me sentir superior. Então, esse sentimento de superioridade, ele está ligado justamente a um sentimento de inferioridade. Então, ele vai tentar, ele vai lá buscar um alvo, e ele vai buscar um alvo que ele consiga se sentir superior. Então, vou dar um exemplo. Né? Se eu estou brincando no pátio, tem 2 crianças brincando no pátio que usam óculos. Chega um autor de bullying e fala, sua 4 olhos, você está ridícula com esse óculos. E uma das crianças vira e fala, qual que é o problema de usar óculos? Você não gostou do meu óculos? Não usa. E fala isso de forma fidedigna, né? Verdadeira. E sai andando, essa criança não vai ser alvo de bullying, entende? Agora, ele vai falar para a outra chora. Por quê? Porque para essa criança, usar óculos, ela se vê frente a ela própria, aquele grupo, como alguém inferior por ter aquela característica. Então, o autor de bullying, ele vai lá certeiro. Então, o que ele faz? Ele vai voltar naquela criança. E aí começa essa situação repetidamente. E a gente, às vezes, tem um alvo, que a gente chama de um alvo típico, que ele vai ficar quieto. Ele vai chorar, ele vai ficando cada vez mais isolado socialmente, né? E a gente tem o alvo que é mais reativo, que ele vai tentar sair daquela situação, mas como ele não tem muitos recursos nas habilidades sociais, então ele tenta sair daquilo, ele tenta entrar na brincadeira, ele tenta levar, mas ele não está levando aquilo como tudo bem. Então, depois de um tempo, ele vai perdendo a força, vai se enfraquecendo, e aí ele acaba exatamente como outro tipo de alvo, nesse isolamento social, que é uma característica a médio e longo prazo das crianças e adolescentes que sofrem bullying. Eles acabam sendo isolados do grupo. Por isso, aí eu disse a importância da gente trabalhar com os espectadores também, porque tem alguém que assiste aquilo, e permite que aquela criança, aquele adolescente, passe ali 1, 2, 10 anos da escola sem ter amigos. Embora, né, a gente saiba disso, saiba que você tem, né, as pessoas que são mais frágeis e que estão mais sujeitas, eu me preocupo um pouco quando a gente fala disso, sabe? Porque isso de certa maneira, a gente responsabiliza um pouco, né, essa pessoa mais frágil por sofrer essa violência, né, à medida que ela é frágil e que e aí você fala, não, então a vítima é sempre... Então, na abordagem, nas escolas, eu sempre procuro evitar um pouco falar dessa questão de colocar, olha, a criança frágil que sofre o bullying, embora a gente saiba que seja isso mesmo, né? Assim como o agressor, a gente também sabe que é uma pessoa que também tem questões. E outra coisa, eu estou de pleno acordo, a gente tem que trabalhar com os espectadores e com a plateia, porque são eles que tanto enfraquecem mais a vítima, como fortalecem o agressor, e que são, vamos dizer, a maior parte. Eu tenho visto também que os pais se preocupam muito quando os filhos sofrem o bullying. Né? Mas os pais que não estão diretamente envolvidos com isso, eles nem sabem que o filho é um agressor, por exemplo. Quando é espectador, plateia, isso então passa longe, né? E a gente precisa atuar principalmente em relação a esses outros. Quais são os sinais de alerta que os professores e pais devem observar para identificar situações de bullying? Eu acho que, em primeiro lugar, mudanças de comportamento, né? Qualquer tipo de mudança de comportamento brusca é um sinal de alerta. Então,
E alguns comportamentos em particular são muito indicativos, né? Sono, alimentação, comunicação, como é que a criança se comunica em casa, se está ficando mais quieta, a resistência de ir para a escola, de frequentar outros lugares, porque às vezes o bullying não é só na escola, pode estar no balé, no judô, né? E às vezes é isso que a gente estava falando, os pais olham e falam, não, é frescura, não quer ir, imagina, tem que ir. Né? Então, ter um pouco de sensibilidade para olhar para essa criança e tentar ver o que está ocasionando, né? E conversar, perguntar, porque às vezes a criança, se a gente vai perguntando e ouvindo, né, o que ela tem para dizer, a gente consegue saber muita coisa. Será que a criança responde? A criança responde, só que a criança às vezes não responde com o que a gente está querendo. Eu acho que conversar, você vai ouvindo, né, e vai se aproximando. É uma conversa constante. Não é uma conversa assim, escuta, o que está acontecendo na escola? Me fala aí, né? Não é uma entrevista. Né? Trabalho um pouco mais profundo. É uma conversa constante, né? Enfim, de ouvir o que conta, o que fez na escola, né? E aí ir entendendo isso do lugar do adulto. Em relação aos professores, quais os indicativos que os professores podem observar para entender que está ocorrendo bullying na sala de aula? Tem métodos, inclusive hoje, né, já com pesquisas referendadas, e como que a escola pode atuar nesse sentido, de ter uma observação sistemática, com um roteiro, em que durante 15 dias todo mundo olha para aquele grupo, né? Claro que de uma forma não, né? Porque se o grupo é uma violência velada e a gente vai lá Eles vão e se debruça, muito, claro, provavelmente. Né? Então isso tem que ser, por isso que essa formação, né, dos professores da escola é fundamental, é importante, para que eles possam atuar nessa observação sistemática e todo mundo da escola, porque quando a gente fala de formação, educadores de escola, a gente não está falando só dos professores. Muitas vezes, quando a gente dá formação, por exemplo, para os funcionários, é a moça que limpa o banheiro, a responsável pela limpeza, que identifica uma situação de bullying. Por quê? Porque ela vê que tem aquela menina que está todo dia na hora do intervalo no banheiro, que está ali e não sai para não dar o gostinho, principalmente as adolescentes, né? E entre as meninas, a exclusão social ela ainda acontece de uma forma mais severa. Então, o que ela faz? Ela fica no banheiro, muitas vezes, para que não dá o gosto das outras perceberem, das agressoras, né, que ela não tem mais amigos, que ela está isolada. E às vezes, se você trabalha a formação dos funcionários, a partir do momento que o funcionário tem um olhar que a gente chama de um olhar mais sensível às questões da agressão, da violência e especificamente do bullying, é esse funcionário que pode ajudar. Às vezes uma escola é muito atenta, mas aquele funcionário ele que tá é chave, no dia né? a dia, É a moça da secretaria. Eu dava formação numa escola e a moça da secretaria ela ficava numa visão privilegiada do pátio, tinha vidro, sabe, na sala dela. Então ela começou a reparar, bom, mas esse menino, toda vez que o outro se aproxima, ele sai meio cabisbaixo, e ela começou a reparar aquilo sistemática, e não é que a professora não era atenta, mas veja, naquele contexto, aquilo não estava tão velado, enxergando. Então um outro funcionário ajuda nisso, né? E quando a gente fala das famílias, a mesma coisa, né? Quer dizer, então, as famílias dos espectadores podem ajudar, as famílias, né, dos autores, normalmente quando elas sabem, a boa parte, quando eu descubro que meu filho é autor de bullying, o que boa parte dos outros pais acham é que, não, esses pais não estão nem aí e tal. Não, mas boa parte se incomoda muito. A gente sempre defende a ideia que a escola ela deveria ser um lugar para se trabalhar a convivência, essa convivência ética positiva. Né? E claro, vão ter problemas de convivência e a gente tem que saber como atuar, intervir nesses problemas de convivência, mas o trabalho com a convivência ele precisa ser muito mais vacina do que remédio. E normalmente as escolas ainda, né, elas atuam muito quando tem uma situação, quando já o negócio está, aí elas resolvem, né? Sim, ainda é positivo, né, porque ao menos é algo. A partir daí, né, resolve mas a parte preventiva transformar. Não tem sido tão... É raro uma escola que fala, eu vou fazer isso de forma preventiva, né? Normalmente eu faço quando eu identifiquei o problema e aí eu tento consertar. E aí, gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre o assunto? Então a gente se vê no próximo episódio. Até lá!